Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente que nos acompanha pelo site oficial, boa noite. Declaro aberta a sessão ordinária dia 19 de dezembro de 2016. Eu consulto o plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior que foi enviada através de e-mail aos vereadores. Havendo concordância, a ata da sessão anterior está em discussão. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Recebida a senhora prefeita, ofício 141/2016, que encaminha o projeto de lei número 95/2016, que dá nova redação ao artigo 8º da Lei 3.210, de 16 de dezembro de 2015. Foi solicitada a urgência nesse projeto, bem como no projeto número 96/2016, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 3.220, de 9 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com o Centro Municipal de Assistência. Gostaria de esclarecer aos senhores vereadores que existe uma necessidade aqui, além da urgência, possibilidade de dispensa de prazo para a votação na sessão de hoje. O projeto de lei número 95, ele trata de uma prorrogação de prazo da doação da área feita à empresa Allianz, que é aquela cerâmica que é na estrada de Descalvado. Prorrogação de prazo 180 dias em função de problemas com o cartório de registro de imóveis, por isso que venceu o prazo e ainda não conseguiu passar a escritura. E o prazo está vencendo agora em dezembro. Então existe a necessidade não só da aprovação da urgência, mas como também, se os vereadores concordarem, de fazer a dispensa para que possa ser votado na sessão de hoje. Então eu coloco em primeiro lugar a urgência, foi solicitada em discussão. A urgência está em votação. A urgência foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, registrando a ausência do vereador Miguel Bragione, o qual eu peço registro também na votação da ata. E eu também já consulto o plenário quanto à possibilidade de incluir na pauta de votação da sessão de hoje, visto que é a última sessão ordinária para a deliberação de matérias. Então, se os vereadores concordarem, a gente hoje já inclui na pauta de votação na ordem do dia. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados, como é a forma de votação, e os contrários se levantem. Havendo aprovação unânime, então, o projeto de lei número 95 será incluído na pauta da ordem do dia da presente sessão. O projeto de lei número 96, ele foi feita uma alteração no artigo 1º, pois houve um erro de digitação do Executivo, onde na lei veio 108 vagas para a creche no convênio. E o convênio, na verdade, é 97. Então houve a necessidade de fazer uma correção no artigo 1º, porque a lei já havia sido aprovada e publicada. Então, na verdade, o convênio aprovado este ano para 2017 com a creche Roberto Henrique e João, isso, com a creche Roberto Henrique e João, na verdade a quantidade de atendimentos é de até 97 crianças. Então, para que o convênio possa entrar em vigor a partir de janeiro também, existe a necessidade de aprovação da urgência e, na sequência, se os vereadores concordarem, dispensa do prazo para a votação na presente sessão. Inicialmente, a urgência está em discussão. Em votação, a urgência ao projeto. A urgência foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes à sessão, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Solicito aos vereadores a dispensa do prazo para inclusão na pauta de hoje. Os vereadores concordarem, fiquem sentados, os contrários se levantem. Foi aprovado a inclusão na pauta na presente sessão na ordem do dia. Então, o projeto de lei número 95 e 96 constarão também na votação na ordem do dia da presente sessão. Ofício 925, em atenção ao requerimento 595 do vereador Elcio Arruda. Ofício 926, em atenção ao requerimento 596 do vereador Sérgio Martins. Ofício 927, em atenção ao requerimento 598 do vereador Miguel Bragione. Ofício 929, em atenção ao requerimento 604 do vereador Miguel Bragione. Recebida de diversos.
Ofício 1043 da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros referente à 8ª parcela do contrato do programa para transporte, dado conhecimento à Casa. Ofício 6.674 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da decisão publicada no DOI de 14/10/2006, dado conhecimento à Casa. Ofício 83 do Centro Municipal de Assistência Creche Roberto Henrique João, encaminhando prestação de contas da parcela 1112, referente ao Convênio Municipal Lei 3.218/2015, as Comissões de Finanças e Orçamento. Correspondência do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Porto Ferreira, encaminhando manifestação a respeito do projeto de emenda da Lei Orgânica 2 de 2016, que altera o artigo 142 da Lei Orgânica do Município, dado conhecimento à Casa. Correspondência da APA, encaminhando prestação de contas do mês de novembro de 2016, referente ao Convênio Municipal Lei 3.219/2015, a Comissão de Finanças e Orçamento. Correspondência da Electro, em atenção ao requerimento 561 do vereador Elcio Arruda. Ofício 330 da Odebrecht Ambiental, em atenção ao requerimento 610 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Ofício 331 da Odebrecht Ambiental, em atenção ao requerimento 611 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Correspondência da Associação Casa do Abrigo, encaminhando a prestação de contas do mês de novembro de 2016, referente ao Convênio Municipal Lei 3.223/2015, às Comissões de Finanças e Orçamento. Correspondência da família do senhor Aníbal Trevisan, agradecendo a manifestação da Casa realizada através do requerimento 593 do vereador Gilson Strozzi. Recebido dos senhores vereadores. Requerimentos. Recebidos, senhores vereadores, requerimento 619, de autoria do vereador Elcio Arruda, encaminha voz de pesar pelo falecimento da jovem Joyce Carvalho da Silva. Requerimento 620, de autoria do vereador Elcio Arruda, encaminha voz de pesar pelo falecimento do senhor Cícero Bezerra da Silva. Ambos os requerimentos recebem despacho favorável da mesa e será encaminhado aos demais vereadores para subscrevê-lo. Requerimento 621, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requerer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a Senhora Prefeita Municipal, encaminhando o projeto de lei número 23/2016, que altera o artigo 2º da Lei Complementar número 143, de 22 de dezembro de 2014, que institui no município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, as contribuições para custeio da iluminação pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e das outras providências. Plenário Selignado, 15 de dezembro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores e vereadoras, esse anteprojeto ele procura fazer uma correção na taxa, na lei que instituiu a taxa de cobrança da iluminação pública. Eu já encaminhei esse ano esse anteprojeto, mas não foi atendido pela Prefeitura. Então, eu estou novamente encaminhando essa última sessão e, quem sabe, até a próxima gestão possa fazer essa correção, porque hoje a Prefeitura está cobrando de imóveis rurais a iluminação pública, de imóveis rurais que não têm iluminação pública. Então, por um erro de interpretação do jurídico da Prefeitura, segundo eles na lei, vários imóveis rurais hoje estão pagando a iluminação pública sem ter recebido, sem ter iluminação pública na frente do seu sítio.
do seu imóvel rural. Então, ao meu ver, é uma cobrança indevida e que a Prefeitura precisa fazer essa correção, porque se tivesse iluminação pública, tudo bem. Mas, da forma que ficou o texto, eles entenderam que só se aplica a isenção de cobrança da iluminação pública aos imóveis urbanos que não têm iluminação pública. Os rurais, segundo o entendimento jurídico, não se aplica, então cobrando. Então se faz necessário corrigir a legislação, o anteprojeto ele visa esse objetivo, para cessar a cobrança provavelmente indevida aí dos imóveis rurais. Não são muitos, mas alguns estão tendo que pagar a taxa sem ter a iluminação no sítio. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Antônio Ângelo Lourenço e Miguel Bragione. Requerimento 623. Requerimento 622, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requeiro a Vossa Senhoria obedecer às normas regimentais para que seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Nas emendas impositivas aprovadas pela Câmara Municipal para o orçamento de 2016, quais foram cumpridas, informar os valores por dotação. As que não foram cumpridas, a Prefeitura Municipal tem até o final do ano para cumprir, como estamos a 15 dias do término de 2016, como a Prefeitura Municipal pretende cumprir o previsto em lei municipal. Plenário Seminário, 15 de dezembro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Antônio Ângelo Lourenço e do vereador Miguel Bragione. Requerimento 623, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Requeiro a Vossa Senhoria, obedecida às normas requeiro a Vossa Senhoria, seja oficiada a Prefeita Municipal solicitar as mesmas seguintes informações. O valor utilizado no pagamento da revitalização da iluminação da Praça Cornélio Procópio foi devolvido à conta da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, conforme acordado com o Conselho Gestor da CIPA e informado ao Ministério Público que seria devolvido, uma vez que a Prefeitura Municipal utilizou o valor de forma indevida. Encaminhar a cópia do depósito comprovando o estorno do recurso na conta da CIPA. Plenário Seminário, 15 de dezembro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Senhores vereadores, eu havia encaminhado inclusive uma denúncia ao Ministério Público, e o Ministério Público entendeu que foi atendido, ao ponto de vista do MP, apesar de eu discordar, a legislação atual referente ao uso no valor de R$157 mil pela Prefeitura Municipal para manutenção, revitalização da Praça Cornélio Procópio no final do ano de 2015. Ocorre que esse dinheiro foi feito a licitação, a contratação da empresa, a prestação de serviço, tudo sem autorização do Conselho Gestor da CIP, porque, segundo a lei, existe um Conselho Gestor formado por pessoas da sociedade que tem que definir que o valor que tiver de investimento, onde será feito esse investimento, e não é a Prefeitura que define. Sem essa definição pelo Conselho, sem passar pelo Conselho, a Prefeitura fez o contrato, reformou a praça, no meu ver, descumprindo a legislação municipal. Porém, o MP entendeu que, como no dia 28 de janeiro de 2016, foi feita a primeira reunião oficial do Conselho Gestor, e o Conselho Gestor aprovou esse investimento, no dia 29 ela fez o pagamento, um dia depois da reunião do Conselho Gestor. Então, na visão do MP, o pagamento só foi efetuado depois de já autorizado pelo Conselho Gestor. Porém, está registrado nessa ata e está registrado na decisão do MP que foi informado que a Prefeitura devolveria esse dinheiro aos cofres da CIP. Então, estou fazendo esse requerimento, pedindo informação se foi feito realmente o depósito, restituindo o saldo, o fundo, para que outros investimentos sejam feitos, autorizados devidamente pelo Conselho Gestor. Então, o objetivo do requerimento é buscar essa informação para saber se o dinheiro foi devolvido ao fundo que controla a questão da taxa da iluminação pública. O requerimento está
em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Miguel Bragione, Alessandro Bertazzi, Antônio Ângelo Lourenço e Edith Pereira Sebastião. Requerimento 624, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando a ata de registro de preço número 92/2016 do pregão presencial 27/2016, foram registrados preços de equipamentos, serviços e software para gestão de segurança pública como monitoramento por câmeras de vídeo. Considerando que analisar os valores do registro de preço, pode-se verificar alguns itens como valores muito acima do valor de mercado, como um monitor de LCD de 40 polegadas por R$ 6.940, câmera fixa por R$ 4.777, câmera móvel por R$ 8.711, além de serviços, instalações das câmeras ou de treinamento com valores expressivos. Requeiro a Vossa Senhoria para que, diante dos fatos acima narrados, que caracterizam, em tese, valores acima dos praticados no mercado, que sejam encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para conhecimento e adoção das providências necessárias, visando apurar possíveis irregularidades nos valores registrados nos serviços prestados e nos equipamentos adquiridos pela Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. Segue anexo a cópia da ata de registro de preço número 92/2016 do pregão presencial 27/2016. Plenário Silignado, 15 de dezembro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, eu já havia mencionado a semana passada, ao enviar um requerimento pedindo informações à Prefeitura, foi feita uma ata de registro de preço, que é uma modalidade de licitação, onde se registraram preços de vários equipamentos e serviços para o monitoramento por câmeras de segurança, que inclusive foi inaugurado quinta-feira passada. Ocorre que alguns valores nessa ata de registro chamaram a atenção, como já citei aqui semana passada, um monitor LCD de 40 polegadas no valor de R$ 6.940, uma câmera fixa dessas de rua por R$ 4.777, câmera móvel, aquela que tem o drone que movimenta, por R$ 8.711. E como eu vim acompanhando esse processo e tinha contato com outros orçamentos, muito abaixo disso, me chamou a atenção, apesar do processo estar correto. Foi apresentado 3 empresas, 3 valores, a de menor valor venceu, mas alguns valores chamam a atenção por ter ficado muito acima do valor de mercado. E como trata-se da última sessão ordinária, inclusive na qual ainda sou vereador, então decidi antecipar, mesmo sem ter vindo a resposta ainda da Prefeitura, e encaminhar ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas possa apreciar essa licitação, essa ata de registro de preço, com uma melhor e maior atenção, principalmente sobre a questão dos valores que estão sendo praticados, inclusive de alguns serviços prestados também. Então, o objetivo desse requerimento é essa finalidade. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, registrando a ausência da vereadora Edith Pereira Sebastião, Alessandro Bertazzi, Antônio Ângelo Lourenço e Miguel Bragione. Eu peço para que o vereador Elcio Arruda, nosso vice-presidente, ocupe a secretaria que está vaga, até que a vereadora Edith retorne, por favor. Obrigado. Requerimento 625, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a creche localizada no bairro Lagoa Serena já foi entregue, inaugurada antes das eleições deste ano, inclusive já em funcionamento, recebendo crianças em atividades normais. Considerando que foi publicado no Jornal Oficial do dia 16 de dezembro de 2016,
um extrato do 6º termo de adiantamento do contrato número 75/2014, autorizado pela Prefeitura Municipal no dia 12/12/2016, um adiantamento de 24,9% do valor de R$ 374.921,14, para que esta obra da creche do bairro Lagoa Serena, já concluída, inaugurada e em funcionamento. Requeiro a Vossa Senhoria para que, adiante dos fatos acima narrados que caracterizam, em tese, possível irregularidade na obra publicada no contrato número 75/2014, que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que sejam tomadas as providências necessárias para que serem apuradas possíveis irregularidades da obra e o contrato da mencionada obra. Plenário Seminário, 16 de dezembro de 2016, Luiz Antônio de Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Só a título de esclarecimento, senhores vereadores, no jornal de sábado agora dessa semana, foi publicado um extrato de termo de aditamento, aliás, o 6º, os anteriores eu acho que era só prazo, mas saiu um aditamento de contrato no jornal de sábado agora, no valor de R$ 374.921,14, referente a 24,9%, sendo que o limite é 25%, então ficou bem no limite, o máximo que poderia colocar, 24,9%, de aditamento, ou seja, de aumento no valor do contrato, para a empreiteira que construiu a creche no bairro Lagoa Serena. O que chamou a atenção é que essa creche foi inaugurada antes das eleições, ela já está em funcionamento, as crianças já estão utilizando a creche, os profissionais da educação já estão trabalhando lá, e agora, com data do dia 12/12, foi assinado pela prefeita um aditamento de 24,9% no contrato. Então, é uma situação estranha, que estou encaminhando requerimento ao Tribunal de Contas também, para que possa avaliar esse contrato e qual a justificativa para se fazer esse aditamento de uma obra que já, outubro, novembro, mais de 2 meses já está em funcionamento e utilização. Então é estranho fazer um aditamento nesse momento. Se for alguma ampliação ou outra execução, teria que ser uma nova licitação e não um aditamento de contrato, né? Então, esse é o objetivo do requerimento, que eu solicito aos vereadores a aprovação para que a gente possa encaminhar ao Tribunal de Contas para a apuração dos fatos. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores, com ausência do vereador Miguel Bragione, dos vereadores Alessandro Bertazzi, Antônio Ângelo Lourenço e Edith Pereira Sebastião. Requerimento 626, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que após a apuração de informações sobre a obra pública de duplicação da Avenida Rodolfo Street com recursos do governo estadual de R$ 1,5 milhão de reais, foram detectadas possíveis irregularidades. Considerando que foram investidos ainda mais aproximadamente R$ 600 mil para a conclusão desta obra com recursos próprios do município para a pavimentação e iluminação ou em outro trecho da mesma avenida. Considerando que várias denúncias de suspeitas de irregularidades foram feitas pela população ferreirense ao Poder Legislativo local, além de pessoalmente constatar algumas dessas informações, sendo 3 principais. A. Medida irregular da largura da avenida, que no projeto licitado consta como de 8 metros da pavimentação e com realização com aproximadamente 7,4 metros, sem nenhum tipo de adiantamento ou revisão do contrato licitado conforme respostas, inclusive de requerimentos da Câmara Municipal. Inclusive, segue anexos documentos que comprovem as medições da referida obra foram feitas e aprovadas para pagamentos. B. A outra é que houve alteração no projeto construtivo da ciclovia e da calçada, sem nenhum tipo de aditamento ou revisão do contrato licitado, também conforme resposta de requerimentos da Câmara Municipal. C. Outra situação em que foi contratada por outra licitação da chamada fase 2 dessa mesma obra, feita com recursos públicos, onde
a mesma empreiteira venceu a licitação e a obra C. Outra situação em que foi contratada por outra licitação chamada fase 2 dessa mesma obra, feita com recursos próprios, onde a mesma empreiteira venceu a licitação e a obra tem o mesmo perfil de projeto de pavimentação, ciclovias e calçadas do primeiro contrato, com recursos do governo estadual, porém a primeira fase ficou aproximadamente R$ 1.700.000 e o metro quadrado da obra, e do segundo contrato com recursos próprios, o valor ficou em aproximadamente R$ 999 o metro quadrado. Isso porque isso pode ser constatado analisando o projeto e os contratos. Requeiro a Vossa Senhoria para que, diante dos fatos acima narrados, que caracterizem em tese possíveis irregularidades na obra pública da duplicação da Avenida Rodolfo Street, tanto com recursos do governo do Estado, como no uso de recursos próprios, que sejam encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que sejam montadas providências necessárias para apurar essas e outras possíveis irregularidades na mencionada obra, que contou com o recurso do governo estadual de R$ 1,5 milhão e do governo municipal de R$ 600.000. Segue em anexo cópias de requerimentos da Câmara Municipal, bem como as respectivas respostas da Prefeitura Municipal, além da cópia do projeto executivo de demais informações e documentos que levantaram sérias suspeitas de descumprimento do contrato firmado para a execução da obra realizada em desacordo com o projeto licitado, com o objetivo de que, caso assim entenda, o Tribunal de Contas do Estado torna as providências cabíveis. Plenário seminário, 16 de dezembro de 2016, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Só para esclarecimento, esse requerimento já foi apresentado de forma idêntica, através de uma denúncia no Ministério Público. E até o momento o Ministério Público ainda não deu resposta, não se manifestou. Então, estou encaminhando também ao Tribunal de Contas para que possa avaliar esses dois contratos, que é referente à duplicação da Avenida Rodolfo Street. Como já foi mencionado anteriormente no próprio requerimento, segundo o cálculo feito, a avenida deveria ter 8 metros de largura de pavimentação, ela está com 7,40 metros, 7,5 metros, então sumiu meio metro de fora a fora naquela avenida. A construção da ciclovia e calçada está em desacordo com o projeto licitado e não existe aditamento no processo. Entre outras irregularidades, como, por exemplo, o valor da primeira fase, chamada primeira fase, que é da ponte até aqui na FEPASA, que foi feito com aquele R$ 1,5 milhão do governo do Estado, o custo da obra saiu R$ 1.770 o metro quadrado. Da ponte até na Vila Sibila, saiu R$ 999 o metro quadrado. Então, uma diferença bem considerável do mesmo perfil de obra, mesma largura, mesma espessura de concreto, mesma espessura de pavimentação, dois projetos idênticos, que um trecho feito com recurso próprio custou R$ 990 o metro quadrado. O outro feito com o governo do Estado, com recurso do governo do Estado, custou R$ 1.770. Então, essas situações têm que ser apuradas, já está junto ao Ministério Público, e agora, através desse requerimento, que eu espero que os vereadores aprovem, será encaminhado também ao Tribunal de Contas, que deverá estar fiscalizando esse contrato, uma vez que a obra foi entregue em 2016. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Antônio Ângelo Lourenço, Alessandro Bertazzi, Edith Pereira Sebastião e o vereador Miguel Bragione. Requerimento 627, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a Prefeitura Municipal convocou a audiência pública para debater alterações do plano diretor para o dia 22 de 2 de 2016, às 19 horas. Considerando que o segundo artigo 152 da Lei Complementar 74 de 2007, que criou o próprio plano diretor e que é autonomia do CONPUR, a convocação para audiências públicas.
Lei Complementar número 74/2007, que criou o plano diretor em seu artigo 152 para o envio da PLC 7/2016 à Câmara Municipal. Artigo 152 estabeleceu competência do CONPUR. Parágrafo 2º, deliberar e eliminar pareceres sobre propostas de alteração da lei do plano diretor. Parágrafo 6º, deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana antes do seu encaminhamento à Câmara Municipal. Parágrafo 11º, convocar audiências públicas. Considerando que não haverá mais tempo hábil para encaminhamento e votação de alteração do plano diretor, uma vez que a Câmara Municipal já está em recesso, o que estará a 8 dias do final do mandato deste governo, considerando que não basta apenas a audiência pública para a revisão do plano diretor, pois é obrigatório o parecer do CONPUR sobre a proposta e alteração e sobre os projetos de lei antes de serem encaminhados à Câmara Municipal. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiada a excelentíssima prefeita, solicitar as mesmas seguintes informações. Qual o assunto para tanta urgência na revisão do plano diretor, uma vez que o edital de convocação não traz o tema a ser discutido da referida audiência pública? A Prefeitura Municipal não deveria suspender essa audiência que não realizou em 4 anos de governo e deixar para a próxima administração resolver com o tempo adequado e seguindo as regras legais. Situação de interesse que será proposta na audiência. Plenário Seminário, 16 de dezembro de 2016, Luiz Antônio Moraes, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, o objetivo é que a prefeita municipal soltou no jornal da semana passada um extrato convocando uma reunião do CONPUR para a discussão de uma alteração do plano diretor. Provavelmente aquela que está aqui na Câmara referente à ponte do Santa Rosa, a famosa ponte. Sem nenhum comunicado prévio, aproximadamente 50 pessoas compareceram na audiência, na FEPASA, inclusive membros do CONPUR, que também ficaram sabendo através da imprensa, porque não foram convidados. E, por incrível que pareça, não compareceu ninguém da prefeitura. Nenhum elemento, nenhum servidor. Naquela mesma noite, saiu uma nota no site do município, dizendo que a reunião tinha sido adiada para o dia 22. No jornal desse final de semana, publicaram novamente esse edital convocando a reunião para o dia 22. E sem colocar qual é a pauta de votação. Então, não se sabe qual é o assunto que vai ser discutido. Uma forma muito amadora, para não falar outra coisa, que estão levando à Prefeitura Municipal. E conforme a própria lei do plano diretor prevê, em seu artigo 152, o CONPUR que deve agendar a audiência pública, como sempre fez, com muita responsabilidade, com muita técnica, com uma pauta clara, com um assunto pronto para ser debatido, e estão tentando atropelar com certos interesses pessoais, que a gente sabe já quais são. Então, eu estou encaminhando esse requerimento para que tentar apelar ao bom senso da prefeita, para que ela adiasse essa reunião, faltando 8 dias para o final do seu mandato. Ela não fez essa audiência em 4 anos de mandato, e agora faltando 8 dias para terminar o mandato, que ela deixe para o próximo prefeito, para os próximos vereadores, para a próxima gestão, analisar isso com maior clareza, com maior responsabilidade e com maior embasamento técnico, porque o que ela está querendo fazer não tem nem embasamento técnico. Qualquer aluno de primeiro ano de direito, de gestão ambiental, de qualquer matéria nesse sentido, até mesmo de administração pública, sabe que para você construir uma ponte da forma que ela está querendo, tem que ter estudo de impacto ambiental, tem que ter a RIMA, tem que ter um projeto consistente, inclusive, para se medir qual é a profundidade do solo, que tipo de solo tem naquele local. E Porto Ferreira está querendo fazer uma alteração sem nenhum tipo de estudo nesse sentido. Então, o requerimento tenta apelar ao bom senso para que ela possa, talvez, cancelar essa audiência, faltando uma semana para terminar o seu mandato, e deixar para que a próxima gestão conduza isso com maior responsabilidade durante seu mandato. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes com a ausência do vereador Alessandro Bertazzi e do vereador Miguel Bragione. Indicação. Indicação 398 do vereador Sérgio Martins, sugerindo dar denominação de Ricardo Giovannini a uma das ruas ou logadores públicos do município. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo sido deliberado sobre todas as matérias do nosso expediente, eu solicito aos vereadores a dispensa do intervalo regimental para que possamos passar para os projetos de leis na ordem do dia. Havendo concordância do plenário, então dispensamos o intervalo regimental e damos sequência na ordem do dia. Segunda discussão e votação. Redação final dada pela Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 6 de 2016, que altera o dispositivo da lei complementar número 12, de 12 de setembro de 97, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Essa matéria foi lida, discutida e votada na sessão anterior. Eu coloco em segunda discussão. Em votação, o projeto de lei complementar número 6 foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Segunda discussão, a emenda modificativa número 1, 2016, do vereador Rômulo Ripa, ao artigo 2º do projeto de lei número 89, 2016. Eu coloco em segunda discussão. Primeira discussão, aliás. Projeto de lei recebeu o parecer da Comissão de Justiça e Redação como constitucional. Nada opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. Ele trata esse projeto de uma alteração do valor referente ao convênio à Irmandade Misericórdia. Como já foi dito pelo vereador na tribuna, a Prefeitura encaminhou um valor acima do que tinha sido aceito e acordado com o Hospital Dona Balbina no convênio. Então o vereador está apresentando uma emenda para adequar o valor de acordo com o que o Hospital Dona Balbina havia aceito na celebração desse convênio. O parecer da Comissão de Justiça e Redação está em discussão. Em votação, o parecer. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Emenda modificativa ao projeto de lei, como foi justificado, altera o valor para R$ 907.200. A emenda modificativa está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. O projeto de lei, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ele trata de um convênio de sobreaviso de 6 especialidades médicas junto ao Hospital Dona Balbina. Com alteração aprovada neste artigo, passa então de R$ 1.080.000 para R$ 907.000 o valor a ser aprovado hoje. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Em votação. O projeto de lei número 89, 2016, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2, 2016, de autoria do vereador Rômulo Ripa, que modifica o artigo 142 da Lei Orgânica do município. Essa emenda à Lei Orgânica já foi lida, discutida e votada na sessão anterior. Eu coloco a emenda à Lei Orgânica em segunda discussão. Em votação, a emenda à Lei Orgânica número 2, 2016, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione, na segunda discussão. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 4, 2016, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, que altera dispositivos na Lei Orgânica. Também, da mesma forma, essa matéria foi lida, discutida e votada na sessão anterior, e hoje entra para a segunda discussão e votação. A emenda à Lei Orgânica número 4, 2016, está em discussão. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Miguel Bragione. Projeto de resolução número 10, 2016, da mesa diretora, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Porto Ferreira.
A matéria também foi lida, discutida e votada na sessão anterior, hoje entrando para a segunda discussão e votação. O projeto de resolução número 10 está em discussão. Em votação, o projeto de resolução número 10 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Projeto de lei número 18 de 2016, de autoria do vereador Rômulo Ripa. O projeto ele altera o artigo 1º da Lei 2.304, de 3 de dezembro de 2002, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica estabelecido como dívida de pequeno valor o maior benefício do regime geral da Previdência Social, nos termos da Constituição Federal. Na verdade, é uma adequação que está sendo feita pelo vereador à Constituição Federal, que coloca o teto de R$5.000 e poucos hoje, que é o maior valor do benefício da Previdência, do regime geral da Previdência Social. Maquininha, Marco. Por favor. Parecer da Comissão de Justiça e Redação tem que ter, não está aqui o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Pode ir só. Pode ir. Beleza, aqui está faltando. Pede para o Paulo, pede para ele fazer, eu vou aprovar com o parecer e tal, depois a gente anota. Parecer em conjunto, parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 18 de 2016, constitucional, nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. O projeto de lei número 18 de 2016, como foi lido há pouco, está em discussão. Em votação, o projeto de lei número 18 de 2016, de autoria do vereador Rômulo Ripa. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Para fazer lá. Projeto de lei número 19 de 2016, que dispõe sobre a transição do Poder Executivo Municipal para a futura administração, de autoria do vereador Sérgio Martins. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é constitucional, nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. O parecer da comissão está em discussão. Em votação, o parecer. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 19 de 2016, de autoria do vereador Sérgio Martins, que dispõe sobre a transição do Poder Executivo Municipal para futuras administrações. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Sérgio Martins. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Agradeço ao presidente. Esse projeto de lei já foi enviado aos senhores e senhoras, que visa estabelecer algumas regras para a transição dos governos. Eu estive conversando rapidamente com o prefeito eleito, nosso vereador Rômulo Ripa, e parece que não houve tantas dificuldades com relação à transição deste governo atual, da prefeita Renata Braga, para o prefeito eleito Rômulo Ripa. Mas é bom que existam regras que possam dirigir os trabalhos dessa transição. Nem sempre as transições, a passagem de um governo para outro é realizada de forma amigável. Às vezes, durante a campanha, podem existir acusações,
enfim, toda sorte de desentendimentos que acabam inviabilizando ou dificultando o trabalho de transição. E quem paga é a população. Então, existindo regras estas estabelecidas através de lei, tudo ficaria mais fácil, ou tudo ficará mais fácil a partir da próxima transição. Então, solicito a contribuição e a compreensão e o entendimento de todos os vereadores para que aprovem esse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Projeto de lei número 95/2016, que foi dada entrada na casa na noite de hoje, que trata da prorrogação de prazo em 180 dias para registro da escritura pública de averbação referente à doação feita à empresa Aliança Cerâmica. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é constitucional, não adopor, ficando mérito para ser discutido em plenário. O parecer da comissão está em discussão. Em votação, o parecer da comissão. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Projeto de lei número 95, como já foi dito, prorroga o prazo para registro de escritura em 180 dias para doação feita a essa empresa referente à área de instalação da indústria. O projeto está em discussão. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Projeto de lei número 96/2016, que altera o termo de convênio do Centro Municipal de Assistência, creche Roberto Henrique e João. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é constitucional, nada opor, ficando mérito para ser discutido em plenário. O parecer da comissão está em discussão. Em votação. O parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Miguel Bragione. Projeto de lei número 96, que altera o artigo 2º, onde fica o atendimento de até 97 crianças, ao invés de 108, como estava previsto no anterior, corrigindo, adequando, na verdade, ao convênio estabelecido com a creche. O projeto está em discussão. Em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Miguel Bragione. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo sido deliberadas todas as matérias da ordem do dia, escrito para a palavra livre final, inicialmente, o vereador Sérgio Martins. Sérgio, vou marcar o tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também nas suas residências. Primeiramente, queria agradecer aos vereadores pela aprovação desse projeto que cria regra de governo de transição, que acho que será muito útil para todos e facilitar o trabalho de transição entre dois governos. Bem, eu venho a essa tribuna hoje para me despedir. Amanhã teremos uma sessão extraordinária de entrega de medalha, de entrega do título de cidadão ferreirense, a nossa
querida Maria Serra, que está à frente da Associação Nós Somos Capazes, e cuja indicação tive a honra de apresentar, e que, de certa forma, vai finalizar o meu trabalho aqui nessa Câmara Municipal, entregando esse título a uma pessoa tão merecedora, uma pessoa que tanto faz pelas crianças portadoras de deficiência em Porto Ferreira. Então, eu queria começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar representando a população ferreirense aqui na nossa Câmara Municipal. A minha família, o meu filho, a minha esposa, a minha saudosa mãe, que quando eu fui eleito ainda estava viva, a todos os meus irmãos, enfim, a toda a minha família. A família de um político acaba tendo que abdicar de várias situações, e aqueles que trabalharam comigo, que já ocuparam um cargo eletivo, sabem da dificuldade que é a gente estar exposto, submetido a todo tipo de crítica. Muitas vezes essas críticas são construtivas, mas muitas vezes são injustas, e acaba a família sofrendo junto com o próprio detentor do cargo. Aos meus correligionários, aqueles que me ajudaram nas duas eleições, na primeira obtive 436 votos, 428, na segunda 736, e com certeza eu não conseguiria todos esses votos sozinho. Então, agradecer a todos aqueles, eu queria aqui poder dar o nome de todos, mas é muita gente que acaba abraçando a nossa candidatura. Então, aqueles que trabalharam comigo, agradeço de coração todo o esforço que fizeram para me ajudarem a ser eleito. Aos colegas vereadores, começando aqui pelo Marcelo, Maguila, Edith, Elcio e Rômulo, que estiveram desde a primeira vez que eu fui eleito, e aqueles que chegaram depois nessa legislatura, Patrícia, Galego, Dentinho. Agradeço por me apoiarem, agradeço por aprovarem os projetos que apresentei. Agradeço ao Rômulo, em especial, que na primeira legislatura nós começamos com muitos embates aqui, né, Rômulo? O Rômulo representava a oposição, eu era líder do governo do prefeito Maurício Razzi aqui, mas sempre mantivemos o respeito, e esse embate sempre foi muito saudável e contribuiu, com absoluta certeza, com o processo democrático dentro dessa Câmara Municipal. Hoje, eu e o Rômulo superamos esses embates, temos uma relação amigável, e eu espero, mesmo não estando aqui, poder contribuir com o seu governo, que eu tenho certeza será muito bom. Quero agradecer também ao público que está presente aqui, que tem tido uma frequência bastante importante, tem aumentado o público que acompanha as sessões da Câmara. Eu gostaria que isso continuasse e que aumentassem, que a população estivesse presente na Câmara Municipal. Todas as sessões, não só nas sessões ordinárias, mas também nas extraordinárias e, sobretudo, nas audiências públicas. A participação da população é fundamental para enriquecer o processo democrático, para valorizar aquilo que é tratado aqui. Então, isso é muito importante. Queria agradecer à prefeita Renata Braga pelos projetos que ela acatou, os anteprojetos que eu sugeri, ela acabou acatando, enviando de volta a essa casa como projeto de lei. A paciência da prefeita, porque às vezes o vereador fica lá exigindo, pedindo, e às vezes nem sempre o detentor do cargo de prefeito consegue atender o que é solicitado e que é demandado pela população por meio do vereador. Agradecer ao ex-prefeito Maurício Razzi e à ex-primeira-dama Viviane Razzi, que me deram a primeira oportunidade de ocupar um cargo público
Eu sou servidor público concursado, mas é a primeira vez que eu ocupei um cargo de confiança, que foi na seção de esportes, em 2005, e que eu pude desenvolver e criar políticas públicas para o esporte e lazer que viabilizaram a minha eleição, a primeira eleição. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, Viviane e Maurício. Aos diretores do departamento, que também, às vezes, não conseguem atender os pedidos dos vereadores, não só os diretores, mas também chefe de divisão, chefe de seção, e o vereador fica pedindo, insistindo para que seja atendida alguma solicitação que é sempre demandada pela população. Então, agradeço todos os servidores, todos os diretores que me serviram, que me atenderam nesse período de 2 legislaturas. Queria agradecer também aos meus eleitores, que sem eles, se eles não depositassem a confiança em mim, e a maioria deles, tenho certeza, foram meus alunos, os quais eu sempre tentei politizá-los, sempre sendo mesmo sendo um professor de educação física, desenvolvi alguns projetos, e mesmo em conversas particulares ou durante algumas aulas, sempre tentei salientar a importância da política na vida de todos. Enfim, queria agradecer a toda a população de Porto Ferreira. Infelizmente não consegui atender a todos os pedidos que me foram feitos, mas eu considero o meu trabalho aqui nessas 2 legislaturas muito positivo. Apresentei projetos muito interessantes que trarão resultado durante muito tempo para a cidade de Porto Ferreira, que eu pretendia enumerá-los aqui, mas são muitos, e agradeço até ao Maquininha, o Marcos, que me relacionou aqui, mas eu pretendo fazer isso através da imprensa, divulgar o resultado do meu trabalho nessas 2 legislaturas. Queria agradecer uma pessoa especial, o Paulinho, que está aqui, meu ex-colega de trabalho como professor também, mas que hoje dedica parte da sua vida ao compor, uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito considerável e que atua hoje voluntariamente como membro, como conselheiro de alguns conselhos da saúde, enfim, vários deles já participou e hoje representa o Compor. Parabéns, Paulinho, a sua dedicação merece ser reconhecida por toda a vida, por todos os nossos ferreirenses. Enfim, quero desejar, na pessoa do Ismael, que hoje está aqui, que veio ocupar a sua cadeira um pouco antes do que ele imaginava, infelizmente, né, pela morte do nosso querido Gilson Strozzi, mas que, então, na pessoa do Ismael, quero desejar sorte a todos os vereadores eleitos, a você, Ismael, que vocês consigam produzir bastante e fazer com que o trabalho da Câmara Municipal seja cada vez mais valorizado. Hoje passamos por um momento de descrédito da população para com a classe política, mas isso também faz parte de uma atuação da imprensa, da mídia, que cada vez mais quer diminuir o valor da classe política, porque diminuindo a classe política, eles acabam tendo mais poder. Então a população precisa estar atenta a isso. Não são todos os políticos que são ruins, não são todos os políticos que realizam trabalhos defendendo apenas o interesse da própria pessoa. Existem muitos políticos que atuam pelo bem da população, pelo bem da cidade, do estado ou do país, e esses têm que ser valorizados. Então, a sua pessoa, eu desejo boa sorte e que vocês consigam realizar um bom trabalho aqui. E também ao prefeito eleito, Rômulo Ripa, que consiga levar para o executivo todo o conhecimento teórico que ele tem, o conhecimento técnico e o conhecimento vivenciado, adquirido aqui nessa Câmara Municipal. Que Deus esteja com o senhor, que o senhor também consiga produzir e realmente valorizar e enaltecer a cidade de Porto Ferreira e toda a sua população. Obrigado, boa noite.
Fazendo uso da palavra, vereador Alessandro Bertazzi. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Gostaria de estar aqui agradecendo, antes de mais nada, ao meu Deus, que ajudou eu, mais uma vez, vencer essa etapa da minha vida. Quando iniciei na minha carreira política em 2008, vim com sucesso. No ano de 2011, quando me candidatei a vereador, fui surpreendido também por uma doença renal crônica, que sacrificou mais de 3 anos da minha vida. E graças a Deus, a minha família, ao meu pai, à minha mãe, ao meu filho, à minha esposa, a Márcia, aos meus amigos, aos meus colegas aqui de Câmara, a minha doença foi superada e eu estou terminando aqui hoje mais um ciclo da minha vida, de cabeça erguida, com um trabalho honesto, um trabalho bem feito. Então eu gostaria de agradecer de coração todas aquelas pessoas que acreditaram no meu trabalho, que oraram por mim no meu momento de dificuldade, e agradecer também toda a nossa população por ter acreditado mais uma vez e ter dado o voto de confiança para a minha reeleição. Quero aqui agradecer os nossos colegas vereadores, desejar àqueles que estão indo embora muita paz, muita saúde, muita felicidade nessa caminhada que vai ter pela frente, e aqueles que vão continuar aqui eleitos junto comigo nessa Casa de Leis, desejar boa sorte, e como bem disse hoje o doutor Bruno na nossa diplomação, Porto Ferreira tem que unir forças para a gente poder fazer um trabalho bom para a nossa cidade. Nós temos que deixar de lado briguinhas, rixas políticas e trabalhar de fato para a nossa população. Fomos eleitos para isso e espero, prefeito Rômulo, poder caminhar ao teu lado e poder estar contribuindo nesses próximos 4 anos com o meu trabalho, com a minha dedicação e com o meu compromisso que eu tenho, não só com a população de Porto Ferreira, mas também com você, prefeito eleito. Porque nós estamos aqui para defender uma única causa, é uma Porto Ferreira melhor. Quero aproveitar também a oportunidade e desejar aos colegas vereadores, ao público presente, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de paz, saúde e felicidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Vereador, eu queria fazer uma parte aqui. Alô, alô? Eu acabei me esquecendo, deixei para o final, acabei de me esquecendo de agradecer os funcionários aqui da Câmara, que também sempre me atenderam, sempre me ajudaram, e sempre com muita boa vontade. E agradecer principalmente o doutor Ivo, que está ali, que sempre nos orientou a construir os nossos projetos de lei, as nossas emendas. Muito obrigado, doutor Ivo, obrigado, Maquininha, ao Paulo, ao Daniel, o Gomes e a nossa querida a dona Nilce. Então, todos os funcionários, muito obrigado. Vereador Rômulo Ripa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, aqueles que acompanham esta nossa sessão pelo site oficial do Poder Legislativo. O motivo do meu uso na tribuna nesta noite é semelhante à dos companheiros que aqui me antecederam. Mas, essencialmente, eu vou me dedicar a agradecer cada um dos senhores e das senhoras por terem contribuído tanto com o amadurecimento, com a qualidade e com a conquista
desse meu ciclo de contribuição política para o município. Hoje, quando eu vinha para a Casa de Leis, eu me recordava que há mais ou menos 12, 13 anos atrás, eu vinha à Câmara Municipal assistir às sessões. Talvez o Maguila, que já estava na casa naquela época, não vai lembrar, mas sentava lá no fundo, grandão, estudante, e aqui aprendia com os então vereadores aquilo que desejava fazer um dia pelo município. E para vocês verem como é a vida da gente, de um sonho de juventude, de alguém que admirava a postura de outros cidadãos da sua cidade, alguém que pôde, ao longo de 8 anos, dar a sua contribuição dentro do Poder Legislativo ao seu município. Digo aos senhores que o Rômulo que entrou aqui 8 anos atrás era com os mesmos sonhos, princípios e objetivos que hoje. Mas o Rômulo que sai dessa Casa de Leis, hoje é a última sessão ordinária, amanhã nós temos inaugurações na casa, nós temos sessão solene, sessão extraordinária, mas o último momento para o uso da palavra, livre final, é um Rômulo mais maduro, mais qualificado, com maior sensibilidade e, principalmente, de todas as qualidades que eu acredito que pude conquistar e aprender com as senhoras e com os senhores, com os demais vereadores que por aqui passaram, a capacidade de diálogo. Ao longo desses 8 anos eu aprendi que política não se faz sem intenso diálogo, que as portas nunca podem estar fechadas, que nós sempre devemos ter ouvidos atentos, sempre devemos defender os nossos ideais, os nossos projetos, mas nunca menosprezar ou desrespeitar os projetos alheios. Porque, indo para o ditado popular, para o conhecimento que minha avó sempre passou para a gente, ela diz que nesse mundo tem 3 verdades: a minha, a sua e a de Deus. Então a gente nunca está dono da verdade absoluta. Então nós temos que saber respeitar a opinião adversa. E espero que agora, com a vontade de Deus e vontade do povo, assumindo a administração do município no Poder Executivo, eu possa realmente, como disse os meus colegas vereadores que por aqui passaram, utilizar dessa experiência, dessa capacidade de diálogo para construir melhorias, iniciativas, coisas positivas por Porto Ferreira. Usamos ao longo da nossa campanha eleitoral o slogan "Somos todos Porto Ferreira", porque esse foi o meu precioso tesouro aprendido dentro dessa Casa de Leis. Então, é só isso que eu posso dizer para os senhores. Muito obrigado pela contribuição, pelo respeito, pela participação, pela dedicação, pelo diálogo que tivemos ao longo desses anos, e dizer aos vereadores reeleitos, não eleitos, os vereadores que já passaram por essa casa e os vereadores que virão, que as portas do próximo governo municipal, que eu deverei gerenciar, estarão abertas a cada um de vocês. Porque quando a gente ocupa um cargo público, seja ele qual for, o cargo é prova de uma liderança que existe. E a liderança política, não morre com um cargo ou com um mandato. Pelo contrário, ela possui suas características e merece sempre o respeito e, como disse, os ouvidos atentos. As nossas portas estão e sempre estarão abertas às contribuições, críticas, sugestões de cada um dos senhores e das senhoras. Também quero aproveitar e deixar aqui o meu agradecimento aos servidores da Câmara Municipal, que ao longo de todos esses 8 anos tanto contribuíram com a qualidade da nossa atuação e são realmente essenciais para a qualidade e harmonia do andamento do processo legislativo. Mais uma vez, às senhoras e os senhores, o meu muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, o presidente não poderia deixar de fazer uso da palavra. Até porque vai ser a última vez
como vereador na Câmara e como presidente da Câmara. Eu quero dizer aos senhores que foram 16 anos que termina agora esse ciclo, né, 4 mandatos consecutivos aqui na Câmara Municipal, que realmente pude criar muita experiência, conhecimento e, por que não, realizações. Eu acho que como vereador, através do Legislativo, pude deixar muitas contribuições em Porto Ferreira, que eu me sinto assim, como um dever cumprido. Listei algumas principais aqui para relembrar ao longo desses anos, como foi a criação do Corpo de Bombeiros em Porto Ferreira. Quando eu entrei na Câmara, nós não tínhamos Corpo de Bombeiros. Hoje não dá para imaginar nossa cidade sem eles. Nós debatemos aqui, éramos 15 vereadores na época, debates fortes, porque na época teve que criar a taxa do bombeiro. E a população era contra, mas certo da necessidade, eu levantei essa bandeira, foi indicação minha, e batalhei com todos os vereadores, como o vereador Rômulo disse, com muito diálogo, e acabamos conseguindo aprovar todos os projetos que eram necessários. Foi instituído sim a taxa do bombeiro, mas sem ela nós não teríamos Corpo Bombeiro em Porto Ferreira. E hoje a gente vê o Corpo Bombeiro salvando vidas, que era o principal objetivo que a gente tinha, o resgate. Antes, um acidente de trânsito, uma pessoa que era atropelada, ou tinha um acidente de moto, ele era socorrido numa Caravan branca do pronto-socorro, ou no banco de trás da Polícia Militar, que nem eram essas viaturas confortáveis que nós temos hoje, né? Então era o atendimento que um acidentado tinha. Então nós conseguimos, através desse diálogo, grandes conquistas, como foi o Corpo de Bombeiros. Pude trazer para Porto Ferreira o Projeto Guri, que funciona até hoje, já completou 10 anos, atendendo aí a aproximadamente 150 crianças. Tivemos aí a criação da Farmácia Cidadã, que foi um projeto que funcionou muito bem durante um período, infelizmente nessa gestão acabou paralisado. Conseguimos trazer a escola do Senai para Porto Ferreira. Porto Ferreira, apesar de ser uma cidade industrial, não tinha Senai no município. Conseguimos trazer a ETEC, professor Jadir Salles, que também não existia em Porto Ferreira. Conseguimos criar o Parque Henriqueta Libertucci, que era uma área que estava degradada, abandonada, contaminando as nascentes com um lavador de veículo da própria prefeitura que tinha lá dentro. Então, através de lei, de recursos, conseguimos preservar aquela área e transformar no parque que hoje atende a toda a população. Conseguimos trazer para Porto Ferreira a construção do centro de zoonose, que já atende a castração de animais. Conseguimos implantar uma unidade do acesso a São Paulo, criar o convênio para atividade delegada junto à Polícia Militar, que proporciona um número maior de policiais nas ruas. Fizemos ações para verbas junto ao Hospital Dona Balbina, Solar dos Jovens de Ontem, entidades locais. Apoio na pavimentação de vários bairros. Quando eu entrei na política, em 2001, meu primeiro mandato, nós atravessávamos o bairro São Manuel de um lado para o outro, no meio do barro, no meio da lama e de terreno vazio, porque poucas casas tinha lá na época. Hoje o bairro está pavimentado, totalmente urbanizado, e assim foi também o São Pedro, Areia Branca e outros bairros que nós intermediamos melhores condições de vida. Conseguimos trazer os 69 apartamentos do CDHU para Porto Ferreira, um projeto habitacional. Criamos a Feira do Livro através de uma lei municipal. Consegui instituir a Lei Municipal de Arborização Urbana, que nós não tínhamos na cidade também. A Lei Geral de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que foi uma iniciativa da Câmara Municipal. Conseguimos fazer um trabalho de recursos, principalmente o ano passado, que proporcionou aí agora a reforma da biblioteca, monitoramentos por câmeras. Realizamos ao longo desses anos várias audiências públicas, debates com fóruns, eventos, trazendo secretários estaduais, trazendo população, associações de bairros. Então, foram vários projetos, esses são alguns dos exemplos que eu consegui fazer para Porto Ferreira através do meu mandato como vereador. Então, acredito que é uma contribuição que fica para o município desses projetos e que, em alguns deles, nós tivemos vários embates, como foi diversas vezes discutido aqui o aumento de IPTU, casa cheia para criticar, às vezes casa cheia para aplaudir, concessão de água, plano de carreira do servidor, taxa de iluminação pública, taxa do bombeiro, entre outros tantos
projetos e debates nem sempre muito agradáveis, mas o vereador Maguila sempre levantou a bandeira do debate, de enfrentar os problemas. Nunca fui de me ausentar a debates, a encontros, a diálogo com servidores, com a população, quer que seja. Ao longo desses 16 anos, eu tive apenas 2 ausências às sessões ordinárias, que foram inclusive por motivos de saúde. Então, fui sempre um vereador presente, cumprindo com o meu compromisso. Como presidente da Câmara, durante 3 gestões, nós conseguimos implantar a transmissão ao vivo das sessões da Câmara, como está ocorrendo hoje, pela internet, através do site. Conseguimos criar o acesso pelo site de todas as matérias. Hoje, qualquer cidadão consegue ver o requerimento, a indicação, projeto de lei, resposta que a Prefeitura envia, projetos que estão tramitando na casa, projetos que foram aprovados. Todas as matérias que nós discutimos aqui na sessão estão disponíveis ao cidadão através do site. Digitalizamos e damos acesso a todas as leis de forma atualizada agora. A partir do momento que essas leis estão sendo aprovadas aqui hoje, daqui no máximo 15 dias elas já estão disponíveis no site, para toda a população ter acesso. Criamos programa de estágio com CIE, implantamos a vigilância terceirizada, fizemos essa reforma no plenário, que inauguramos a semana passada, criamos gabinetes para os vereadores, que os vereadores não tinham onde atender a população, então conseguimos possibilitar o gabinete aos vereadores. Criamos agora a Galeria dos Vereadores, que será inaugurada amanhã. Nós tínhamos só a Galeria dos Presidentes. Agora nós temos nessa sala também a Galeria dos Vereadores, que levará o nome do ex-vereador Antônio Sidney Pinto, onde teremos a foto e o nome de todos os vereadores de cada legislatura, em reconhecimento ao trabalho do Poder Legislativo. Conseguimos fazer a reforma da lei orgânica, do regimento interno que acabamos de aprovar hoje. Então foram vários ganhos e várias ações voltadas ao crescimento e ao desenvolvimento do Poder Legislativo, que eu sempre procurei defender. Agradeço a todos os servidores que estiveram comigo ao longo desses anos, o Ziza, o Daniel, o Edivaldo, que já não é mais funcionário, o Ditinho, o Dr. Ivo Gomes, o Paulo, o Maquininha, a Dona Neuza, todos os guardinhas que passaram por aqui. Agradeço a todos os vereadores que ao longo desses mandatos foram grandes parceiros e me fizeram aprender muito, tive uma aprendizagem muito grande com todos eles. Vocês que estão aqui hoje, e ao todo desses 16 anos foram, na verdade, 38 vereadores que eu consegui relacionar e conviver aqui na Câmara Municipal. Agradeço aos servidores municipais da Prefeitura, que também sempre contribuíram e me receberam muito bem na administração. Agradeço aos membros do meu partido e aos deputados Arnaldo Jardim e da Visaia, porque vários desses projetos vieram através dos deputados do meu partido, que ao longo desses anos sempre apoiaram os nossos trabalhos e ajudaram nas decisões que tínhamos que tomar como vereador. Agradeço de forma especial aos meus familiares, amigos e aos eleitores da população, em geral, que puderam me conduzir e reconduzir durante esses 4 mandatos. Agradeço a Deus por essa oportunidade que me concedeu de estar com vocês aqui, trabalhando por Porto Ferreira, que eu acho que o maior ganho que nós temos é essa contribuição que fica para o município desse trabalho realizado ao longo desses anos. Então, quero encerrar minhas falas como vereador, agradecendo a todos por essa oportunidade, por tudo que pude realizar e que vocês contribuíram no meu trabalho. Quero também registrar que amanhã temos uma sessão extraordinária, às 12 horas. Temos uma sessão de título de cidadão ferreirense às 19h30, uma sessão solene. Temos às 19 horas, um pouquinho antes da sessão, a inauguração da Galeria dos Vereadores e da Sala da Presidência, que nós fizemos uma pequena reforma, estamos colocando a homenagem em nome do vereador Gilson Alberto Strozzi. Parabenizo a todos os vereadores que estão aqui hoje, que foram diplomados nessa tarde e que tomarão posse no dia 31 de dezembro, às 10 horas, aqui na Câmara. E, de forma especial, o vereador Rômulo Ripa, sucesso como prefeito. Não é fácil, você sabe disso, é um grande desafio que virá pela frente, mas tenho certeza que com apoio da sua equipe, com o bom desempenho que você teve como vereador, você conseguirá dar sequência a esse trabalho à frente da Prefeitura e fará com que Porto Ferreira se desenvolva, cresça como ela merece. Muito obrigado a todos,
E encerramos a sessão com uma salva de palmas aos pavilhões. Boa noite.